Uma boa noite aos irmãos e irmãs aí da Associação Espírita Chico Xavier de Passo Fundo. É uma alegria podermos estarmos juntos com vocês essa noite através das redes sociais. Meu nome é João Antônio Link, sou aqui da Sociedade Espírita Paz, Amor e Caridade de Carazinho. Nós vamos fazer a nossa prece inicial e depois vamos então dar prosseguimento ao nosso trabalho de hoje. Vamos pedir a Deus, nosso Pai, ao nosso Mestre Jesus, aos seus trabalhadores, espíritos amigos, protetores, orientadores, consoladores, mentor amigo desta casa espírita, toda a equipe que trabalha aí, mentor amigo Chico Xavier, pedindo aos nossos mentores amigos também que estejam conosco nesta noite, nos auxiliando, nos protegendo, iluminando as nossas mentes e aquecendo os nossos corações. Pedindo a todos os trabalhadores desta casa espírita, a todos os nossos amigos que também nos acompanham através do Facebook. É uma alegria nós podermos estarmos juntos para falarmos da doutrina espírita, para falarmos da mensagem de Jesus. Agradecendo por mais esse dia, pelas tantas e tantas oportunidades do aprendizado e do crescimento. Que nós possamos continuarmos te buscando e te encontrando na tua paz, na tua luz. Que assim seja. Meus amigos, boa noite. Meu nome é Rafael Vieira Corran, sou também da Sociedade Espírita Paz, Amor e Caridade. É mais uma oportunidade de estar junto com vocês da Associação Espírita Chico Xavier, da cidade de Passo Fundo, nossa co-irmã, nossa amiga. E nessa oportunidade que o João nos convidou para fazer um trabalho em parceria, nós nos congratulamos, sentimos a felicidade de fazer um trabalho junto com uma das pessoas que nós mais amamos, é o meu padrasto, é meu amigo, meu companheiro de trabalhos espíritas. Lembrando que também eu faço parte das atividades da Sociedade Espírita Beneficente Perseverança Salvadora, da cidade de Carazinho, e a gente vai trazer nessa oportunidade 3 músicas para que a gente possa refletir sobre esse tema da noite de hoje, que é Jesus, a luz dos séculos. A primeira música é de um homem que nós temos um carinho especial, uma admiração muito grande, que é Roberto Carlos. Nós sabemos que Roberto Carlos ele tem um carinho pelas Greys católicas, e ele canta Jesus de uma forma extraordinária, de uma forma que toca os nossos corações e as nossas vidas. Então, para essa noite, começaremos com a música Jesus Cristo e depois nós entramos no tema mais especificamente com João Antônio. Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui. Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui. Olho pro céu e vejo uma nuvem branca que vai passando. Olho pra terra e vejo uma multidão que vai caminhando. Com essa nuvem branca, essa gente não sabe aonde vai. Quem poderá dizer o caminho certo é você, meu Pai. Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui. Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui. Toda essa multidão tem no peito amor e procura paz. E apesar de tudo, a esperança não se desfaz. Olhando a flor que nasce no chão daquele que tem amor, olho pro céu e sinto crescer a fé no meu Salvador. Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui. Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui. Em cada esquina eu vejo um olhar perdido de um irmão, em busca do mesmo bem, nessa direção, caminhando vem. É meu desejo ver aumentando sempre essa procissão, para que todos cantem na mesma voz essa oração. Jesus Cristo, Jesus
meus irmãos, nós nos propomos então falar sobre Jesus, a luz dos séculos, nesta noite, e falar desse mestre, desse amigo, dessa luz que nós comparamos e figuramos como a grande luz solar, né? Aquele ser esperado por milênios pela humanidade, né? E que realmente, através dessa sua luz, vem iluminar o nosso planeta, iluminar os nossos caminhos. E nós trouxemos então, para falarmos um pouquinho de Jesus, uma mensagem que é do Espírito Dias da Cruz, e ela foi psicografada por Andrei Moreira em 19/12/2019. E no início da mensagem nos traz a mensagem do próprio Jesus: eu sou a luz do mundo, quem me segue não anda em treva, mas terá a luz da vida. Está no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 12. E o Dias vai nos dizer assim: há quem admire a glória do Cristo, mas a admiração pura e simples pode transformar-se em êxtase inoperante. Se te afeiçoaste ao Evangelho, não te situes por fora do serviço cristão. Somente assim estaremos com o Cristo, recebendo-lhe a excelsa luz. Quem efetivamente se dispõe a acompanhá-lo, não encontrará tempo a gastar com exames particularizados de nuvens negras e espessas, porque sentirá a claridade eterna dentro de si mesmo. Então Jesus ele nos trouxe essa proposta de trabalho para nós também, e nos dizendo que nós também somos luzes. Nós também temos a responsabilidade nessa proposta de iluminar caminhos. Então Jesus é essa grande luz, né? E nós somos pequenas centelhas, e que nós temos a responsabilidade quando tomamos contato com essa luz e ela nos desperta a luz que nós temos, a nossa luz interior. E essa luz, ela tem a proposta de que essa chama ela possa incendiar e que ela possa cada dia mais crescer, se tornar mais forte, né? E essa usina possa aumentar essa luz. E a luz nós sabemos que é a mensagem do Evangelho de Jesus, é todo esse manancial de conhecimentos, de orientações que Jesus nos trouxe. E aí a proposta que cada um de nós, dentro das nossas possibilidades, conforme as nossas condições, conforme nós formos trabalhando a nossa luz, nós possamos também auxiliar a iluminar a humanidade. Nós vamos dar seguimento na próxima parte da mensagem, que diz assim: bem-aventurados aqueles que o deixam nascer na manjedoura dos seus corações, cultivando a bondade, a fé, o amor e a esperança, estendendo as mãos para o serviço da solidariedade e fraternidade cristão, vendo a cada irmão como extensão de si mesmos. Para estes, o Natal é permanente na alma e Jesus permanece como a sublime força divina, sustentadora e renovadora no caminho da descoberta e do encontro com a grandeza de ser filho de Deus em família universal. Então nós vamos pedir para o Rafael comentar um pouquinho e nós vamos trabalhando junto essa ideia aí. Eu vou resgatar aqui uma questão interessante, que foi o início da fala do João Antônio, retirada do Evangelho de Mateus, do Evangelho de João, do Evangelho de João, capítulo 8, versículo 12. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andarás em trevas, mas terá a luz da vida. Essa proposta que Jesus coloca para aqueles que procuram a luz é muito interessante, porque a vida atualmente no nosso planeta Terra, nós não podemos prescindir da luz, principalmente a luz solar. Estabelecer que ele é a luz da vida, que ele procurou fazer do nosso sistema planetário, da invenção da Terra, do surgimento dela, com os espíritos crísticos que trabalhavam junto com ele, para que nós tivéssemos 12 horas de sombra e 12 horas de luz. E a gente reconhecer que hoje a gente tem a eletricidade e a gente tem outras formas de manifestação da luz,
É importante porque a luz está sendo associada à evolução, a luz está sendo associada ao progresso. A gente reconhece o espírito crístico de Jesus dizendo que ele é a luz do mundo. Quando a gente vê os filmes, né, que retratam a vida de Jesus, a gente vê um Jesus simples, um Jesus amável, um Jesus próximo. E essa representação exata que a gente tem. Uma outra questão que o João comentou aqui também, que se a gente se afeiçoa ao Evangelho, não devemos nos situar por fora do serviço cristão. É essa ideia que o João trouxe de que quando Jesus é a nossa luz, a gente vai adaptar o nosso dimmer, a nossa manifestação de luz, conforme as nossas próprias características. É como se a gente tivesse um timbre de luz, timbre de iluminação pessoal, um timbre que diz quem é a pessoa. A gente olha no centro espírita, às vezes as pessoas trabalhando aquela aura bonita, né, de servidores, né? E aí a gente se encanta com essa ideia de luminosidade. Essa ideia de timbre é aquela ideia de que cada um de nós tem a sua forma de falar, a sua forma de agir, e dentro desse aspecto a gente vai se adaptando para que todos nós possamos, na grande família a qual nós pertencemos, fazer a nossa parte. Terminamos o nosso comentário aqui falando sobre a família universal, né, João? Nós somos filhos de Deus, o nosso compromisso com paternidade é muito grande. A gente sempre lembra dos filhos mais velhos, do filho mais novo, na parábola do filho pródigo, né? Eles não falam do filho do meio, se tivesse, né? Mas a gente vê que existe uma necessidade de que a gente possa caracterizar as nossas vidas com os ensinos do Evangelho. A gente sempre procura pensar, refletir dentro dos aspectos que dizem respeito aos ensinos e parábolas de Jesus, né? Então essa ideia da família universal, que é a família da luz, que cada vez está aumentando mais naturalmente. Nós vamos lembrar, Rafael, que Jesus, a luz dos séculos na doutrina espírita, ela abrange essa ideia da imortalidade, do infinito, e de que Jesus, sendo o governador do nosso planeta e que está conosco há milênios, né, e que vai continuar conosco e que está presente conosco no nosso desenvolvimento, né? Então essa luz é permanente, ela está sempre conosco, né? Então Jesus é esse ser, esse governador, esse pastor que cuida de todos os seres do nosso planeta, e ele está sempre a iluminar os nossos caminhos. Então, na ideia também da reencarnação, dos processos das nossas vidas, do processo evolutivo, né? Essa luz sempre nos acompanha e vai estar sempre conosco, nos auxiliando, né? E nessa ideia também da família universal e daquilo que nós comentamos antes, da ideia que nós também vamos iluminando, né? Então é um trabalho de família, é um trabalho de conjunto, né? Da coletividade, dessa família grande que Jesus é esse grande sol e está a nos iluminar todos os dias, né? A outra mensagem que nós trazemos é de Mateus 5,14, que tem o título Sois a Luz, com essa ideia de que nós também somos essas lâmpadas, né? Quando Cristo designou os seus discípulos como sendo a luz do mundo, assinalou-lhes tremenda responsabilidade. A missão da luz é clarear caminhos, varrer sombras e salvar vidas. Missão essa que se desenvolve. É indispensável a nossa disposição de doar as nossas forças na atividade incessante do bem. Então, essa proposta de que nós, como coparticipantes, trabalhadores, né, e alguém que tem ele fala aqui da responsabilidade, né, a nossa responsabilidade de sermos servidores também do seu Evangelho, dessa grande luz que vem para auxiliar a nossa humanidade. A propósito, a gente lembra também, João Antônio, de quando a gente pensa na videira, né? Jesus nos falou assim, eu sou a videira, vós sois os ramos, né? Então, a ideia de que a gente pode trabalhar junto, conjugado, como uma grande rede que produz luz é muito interessante, porque a gente fica trabalhando com grandes coletividades, a gente vinculado.
E é essa ideia que o João Antônio traz, então, de que cada um tem a luz pessoal, e essa luz, ela traz uma responsabilidade. E essa responsabilidade, ela para alguns pode ser uma responsabilidade de seriedade, de gravidade, e para outras de bem-querer. Graças a Deus, eu sou espírita, por exemplo, que é o nosso caso. Graças a Deus, eu sou cristão. E essa responsabilidade, na medida que a gente vai crescendo, ela vai se envolvendo, nos designando mais responsabilidade, né? Para que a gente possa doar a nossa atividade incessante no bem. Queridos irmãos, então estamos em prosseguimento e agora vamos pegar o violão para cantar a segunda música da noite, que também é uma música do Roberto Carlos, visto que a gente está falando de Jesus, e nessa oportunidade nós vamos cantar uma música chamada O Homem. Só para a gente ter uma noção da mensagem, vejamos. Um certo dia um homem esteve aqui. Tinha o olhar mais belo que já existiu. Tinha no cantar uma oração. E no falar a mais linda canção que já se ouviu. Sua voz falava só de amor. Todo gesto seu era de amor e paz. Ele trazia no coração. Ele pelos campos caminhou, subiu as montanhas e falou do amor maior. Fez a luz brilhar na escuridão, o sol nascer em cada coração e compreender que além da vida que se tem, existe uma outra vida além, o renascer, morrer não é o fim. Um certo dia um homem esteve aqui, tinha o olhar mais belo que já existiu. Tinha no cantar uma oração e no falar a mais linda canção que já se ouviu. Sua voz falava só de amor, todo gesto seu era de amor e paz. Ele trazia no coração. Ele pelos campos caminhou, subiu as montanhas e falou do amor maior. Fez a luz brilhar na escuridão, o sol nascer em cada coração e compreender que além da vida que se tem, existe uma outra vida além, e assim o renascer, morrer não é o fim. Tudo que aqui ele deixou não passou e vai sempre existir. Flores nos lugares que pisou e o caminho certo a seguir. Eu sei que ele um dia vai voltar e nos mesmos campos procurar o que plantou, colher o que de bom nasceu, chorar pela semente que morreu sem florescer. Mas ainda é tempo de plantar, fazer dentro de si a flor do bem, crescer pra lhe entregar quando ele aqui chegar. Tudo que aqui ele deixou não passou e vai sempre existir. Flores nos lugares que pisou e o caminho certo a seguir. Tudo que aqui ele deixou não passou e vai sempre existir. Flores nos lugares que pisou e o caminho certo a seguir.
bem, meus irmãos, nós estamos aqui comentando, então, alguns textos do Espírito Emmanuel, mentor espiritual do Chico Xavier e o grande especialista, então, na mensagem do Evangelho de Jesus. A mensagem é Sois a Luz do Mundo, que nós comentamos antes. A gente vai dar prosseguimento na outra parte, onde Emmanuel vai dizer assim: cristão sem espírito de sacrifício é lâmpada morta no santuário do Evangelho. Busquemos ao Senhor, oferecendo aos outros o melhor de nós mesmos. A candeia viva da iluminação espiritual é a perfeita imagem de ti mesmo. O Evangelho é o sol da imortalidade que o Espiritismo reflete com sabedoria para a atualidade do mundo. Esta é uma frase que eu li e não esqueço. Acho que uma das frases mais importantes que nós temos na doutrina espírita: o Evangelho é o sol da imortalidade que o Espiritismo reflete com sabedoria para a atualidade do mundo. Então nós sabemos que a doutrina espírita é o cristianismo redivivo, é o Evangelho redivivo, é a mensagem do Cristo mais uma vez sendo reavivada para nós, né? E a ideia também de que a mensagem do Evangelho, essa luz do Cristo, ela precisa ser aprofundada nos dias atuais, conhecida com mais profundidade, né? E que nós, melhor entendendo essa mensagem, a gente possa fazer esforços para colocar em prática no dia a dia, nós de alguma forma buscarmos ser mais cristãos espíritas, né? Nessa ideia que a gente possa então ir se espiritualizando, se evangelizando a cada dia mais. Eu acho que é interessante comentar essa questão do sol, né? O sol, como nós falamos anteriormente, o sol representa essa luz, essa luminosidade. E pensar que cada um de nós tem um sol interior a se desabrochar, a crescer em expansão, a se desenvolver é interessante. Eu me lembro de Allan Kardec perguntando aos imortais o que era a alma. E os imortais dizendo: o que nós vamos dizer sobre a alma? É uma centelha anímica, uma centelha do Criador, um fogo, né? Uma coisa que representa a não materialidade. No mundo que nós temos matéria e antimatéria, se a gente puder pensar assim, humanidade corpórea e humanidade incorpórea, espiritualidade e materialidade se conjugam de tal forma que a gente vê que todas as coisas estão enfeixadas nos processos de crescimento, e espírito, Deus, espírito e matéria estão vinculados nos nossos processos de crescimento completamente. Então, saber que as leis que regem a humanidade, elas dão uma oportunidade de crescimento, e a gente poder refletir essa ideia de crescimento e luz é importante para todos nós. Nós vamos falar um pouquinho também de Jesus, o incomparável, né? Até agora nós falamos da sua mensagem, do seu Evangelho, e essa ideia de Jesus ser o incomparável, né? Porque realmente é isso mesmo, né? Nós não temos outro ser que a gente possa comparar com Jesus, da sua grandiosidade, né? Esse ser que veio de outras instâncias, né, do nosso universo, um ser extraterrestre que veio aqui para o nosso planeta, né? E que veio nos trazer então a mensagem de Deus, as leis divinas, e nos diz assim o Emmanuel sobre ele: vencendo os milênios que nos separam do seu berço, ninguém que se lhe equipare ou sequer apresente as características que o assinalaram. Residindo mais tarde em uma aldeia desconhecida, tornou-a imortal na história, na literatura e na memória dos tempos, né? Então, Jesus, ele realmente marcou uma nova era, um novo momento, né? A partir do seu nascimento, nós temos uma outra contagem do nosso tempo, né? Mas não só isso, mas toda uma mudança realmente no processo evolutivo, né, dos espíritos que aqui estavam e que os outros que aqui chegaram. Jesus realmente é essa diferença, né? Nos trazendo essa mensagem diferenciada, a mensagem do amor, do perdão, né? E de amar os inimigos, da fraternidade, da solidariedade, toda essa mensagem que nós viemos buscando conhecer, a mensagem do seu Evangelho. A propósito, a gente lembra da história de Nazaré,
onde nós temos um espírito crístico, provavelmente, de uma evolução inenarrável, que foi Maria de Nazaré, uma mulher de uma fímbria extraordinária, de uma luz que representa a nossa mãe espiritual, a mãe espiritual do Brasil e talvez do mundo, né? E aí a gente tem a história de Belém também, que eles foram fazer o recenseamento em Belém, depois eles fugiram para o Egito, depois eles voltaram para Nazaré. Ele esteve especialmente em lugares diversos de Cafarnaum, da Samaria, da Betânia, da Judéia, falou, curou o cego de Jericó e tantas outras questões simples do cotidiano de um homem crístico que viveu entre nós. E cada coisa tem um sabor especial, um sabor vivo, e é esse sabor que a gente conduz a nossa vida dentro do nosso princípio de espiritualização. Veja como é que é a alma dos espíritos crísticos, né? Nessa outra mensagem vai também nos falar que ninguém jamais se lhe equipararia, com a ideia também que os grandes gênios da fé que o precederam e os nobres missionários do amor que o sucederam foram, respectivamente, seus mensageiros que lhe deveriam preparar o advento e continuadores insistindo na preservação dos seus ensinamentos e atitudes, né? Então, essa proposta de que Jesus é esse grande líder, né? E que ele tem um time grande também, né? E esse time já trabalhou antes, né, da sua vinda, muito tempo, milênios antes. Grandes trabalhadores de Jesus já estavam no planeta trabalhando a sua mensagem. Essa mensagem nós conhecemos através das diversas civilizações, diversas religiões, diversas filosofias que já traziam a sua mensagem. E depois da sua vinda também outros grandes mensageiros que deram continuidade, né, na divulgação e no projeto divino, né, na questão da implantação desse projeto e na continuação, e que até hoje nós trabalhamos, e nós que somos espíritas, né, continuamos trabalhando também na proposta da divulgação e da vivência do seu Evangelho. Também a propósito, a questão do livro A Caminho da Luz, é um livro de uma beleza extraordinária, uma escrita magistral, feito por um espírito realmente grandemente evangelizado, que é Emmanuel, o grande mentor do Evangelho no século XX, através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier. Trabalha que os grandes missionários, as principais pessoas que se reencarnaram antes de Jesus, durante a vida de Jesus e depois da vida de Jesus, foram coordenados pelo trabalho do Mestre, pelo trabalho de Jesus de Nazaré. Então, Jesus foi o grande coordenador dos nossos processos evolutivos. A gente saber que estamos sendo coordenados, que existe uma organização e que dentro desse processo é que nós vivemos, nos dá uma certa garantia, dá uma certa clareza para a nossa psicologia humana. Nós vamos comentar uma outra faceta também, né, desse grande mestre, que é um profundo conhecedor da psicologia humana. Jamais se utilizou desse recurso em comum para humilhar ou submeter quem quer que fosse ao seu ministério. Perfeitamente identificado com Deus, não fingiu ser-lhe igual e jamais se lhe equiparou, informando sempre ser o Filho, o embaixador, o caminho para a verdade e para a vida, né? Então, na doutrina espírita, nós temos a psicologia espírita, principalmente através da Joana de Ângeles, né? E nós sabemos a importância que tem esse processo desse conhecimento do ser profundo, né? Da questão de ter consciência, né? Do autodesenvolvimento, autoaperfeiçoamento, autoiluminação, todo esse processo que nós temos deste conhecimento, desse espírito da Joana de Ângeles, né? E que nos traz, então, uma série de livros que vêm nos informar e falar e nos trazer ensinamentos que nos auxiliam bastante, né, Rafael? A psicologia é uma ciência nova. Ela deve ter uns 150, 160 anos. No campo da psicologia falada através da filosofia, aí nós temos um outro campo que se desenha, falando por aí aqui uns 2.500 anos, 3.000 anos, talvez um pouco mais.
reconhecer que Jesus conhecia a psicologia humana e que Jesus pudesse ter se utilizado disso para outro fim que não fosse colaborar seria estranho para nós, né? Então, a ideia de reconhecer a psicologia humana de Jesus vai conectar com aquele ensinamento que ele dizia assim: vinde a mim, todos vós que sofreis. Então, reconhecendo que ele era o mestre e que na época existiam muitos problemas, dermatoses, cegueiras, problemas de pele, diversos outros problemas, especificamente no período expiatório que estava acontecendo na Terra. Ele se aproxima desse período para ser o grande benfeitor de nós, de todos nós que sofríamos na época dos nossos processos, naturalmente, né? Então a psicologia humana, ele nos falou. Outra coisa que é interessante aqui também é essa questão de ser o filho, de ser o representante de Deus, de ser o embaixador, de ser o caminho, de ser a verdade e de ser a vida. Então, conforme estávamos falando sobre caminho, verdade e vida, nós vamos lembrar que existem duas traduções importantes para Jesus quando fala sobre caminho, verdade e vida. Uma que ele diz assim: eu sou o caminho da verdade e da vida, ou o caminho para a verdade e para a vida, estabelecendo que a vida e a verdade estão com Deus. A outra tradução é: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu gosto mais dessa tradução, as duas são bonitas, são belas, mas elas trabalham exatamente com essa ideia de que Jesus, tendo uma integração cósmica com o Pai Celestial, com o Pai que é Deus, Deus que é amor, Deus que é lei, Deus que é inteligência, Deus que é moralidade, Deus que é soberanamente justo e bom, ele pode dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, a propósito, esse aspecto é interessante de a gente trabalhar. Nós temos uma outra mensagem que o título é Na Senda do Cristo, e nos diz assim: o caminho de Jesus é de vitória da luz sobre as trevas, e por isso mesmo repleto de obstáculos a vencer. Desde o início do apostolado, desvenda às criaturas o roteiro da elevação pelo sacrifício. Ressurgindo no Espiritismo, o Evangelho faz-nos sentir que tornamos a carne para regenerar e reaprender. Então, essa proposta de que a mensagem do Evangelho ela é uma mensagem de alegria, a mensagem do reino dos céus, a mensagem da vitória, né? Mas é também a mensagem que nos conscientiza com relação à nossa caminhada e aos caminhos que nós vamos trilhar. Então, muitas das vezes, nós vamos enfrentar as dificuldades, as nossas dificuldades e também as relações para com os nossos companheiros de jornada, né? E nem sempre isso é fácil. E uma das propostas da mensagem do Evangelho também, e que talvez não seja tão bem entendida, é a mensagem do sacrifício, né? Porque o sacrifício na mensagem do Evangelho é a última tarefa, né? A tarefa final, é a prova final que nós temos que passar, aonde nós temos que passar por esses momentos de se sacrificar. No caso do exemplo de Jesus, né, era o sacrifício da própria vida, né? E nós outros talvez sejamos desafiados a outros sacrifícios, né? Sacrifícios menores, sacrifícios de uma dedicação, sacrifícios de cuidado, sacrifícios de piedade, de perdão, e aí vamos indo em frente, né? Mas nós vemos na história que os grandes trabalhadores de Jesus, né, os primeiros cristãos, eles ainda tinham essa tarefa, né, de dar a própria vida, né, e eles tinham essa consciência, esse desejo de dar a vida pelo Cristo, né, pela sua mensagem. Então, na doutrina espírita nos fala aqui que com o Espiritismo o Evangelho nos faz sentir de novo, né, essa proposta da nossa regeneração, do nosso reaprender, né, da nossa reeducação. Então, nós estamos aqui para esse processo de irmos nos melhorando, fazendo o nosso processo da educação dos nossos sentimentos, né? Carregar a cruz, né, João? É, por aí. Eu acho que essa ideia de a gente carregar a cruz e conhecê-la,
porque na verdade Jesus, graças aos grandes homens que o antecederam, os chamados profetas, ele conhecia muito daquilo que poderia viver. Naturalmente que não falaram tudo aquilo que ele representaria para a coletividade do futuro e a coletividade da época, mas ele já tinha uma noção, e ele falava: o ser humano, o filho do homem há de ser entregue como se fosse entregue a ladrões, né? O ser humano há de ser levantado numa cruz. O ser humano deve seguir o homem de Nazaré, né? Que é, na verdade, a ideia de que quem quiser vir após mim, tome a sua cruz e me siga. Ele dizia também: meu jugo é suave, meu fardo é leve. Então, a gente, entendendo que com Jesus os processos kármicos se tornam menores e as necessidades de evolução se tornam maiores, é interessante também. Outra questão é saber do nosso momento psicológico, do nosso instante psicológico. Já estou carregando a cruz. João falou assim no final, né? No momento final lá, quando chegar no final, ainda não é o final. Quando chegar no final, você vai ter que dar a sua vida a Jesus, em algum momento da sua vida. Nós temos 2000 anos de cristianismo, né? E a gente vê que existem espíritos ainda que têm o desejo de serem numa outra humanidade, serem crucificados. É verdade o que eu estou falando. Serem crucificados, viverem uma vida solitária uma vida inteira, se dedicar à caridade de uma forma maior. E aí nós temos que ver a questão dos ajustes necessários para que dentro desses desejos de ser cristão, a gente possa adequar a nossa vida de hoje dentro dos propósitos de vida que a vida maior nos dá, né? Então, dentro desse aspecto, a gente vai vendo que existe essa ideia de colaboração com Cristo e essa ideia de sacrifício, que é uma questão real. E na medida que a gente vai se sacrificando pouco a pouco, a gente vai sentindo: posso dar mais de mim agora? Será que esse é o momento? Né? E aí dentro desse aspecto a gente vai vendo. Se é o momento, é agora. Se não é o momento, depois. E eu vou me ajustando para sentir esse homem que é caminho, verdade e vida dentro dos meus paradigmas da atualidade. Nós vamos trazer aqui uma mensagem também que eu li ela, achei bastante interessante, que de uma certa forma é um trocadilho, né? Mas diz assim: é necessário estender mais luz em derredor da senda humana. A senda é caminho, né, João? Aqueles caminhos estreitos, assim. Vai nos falar do Espiritismo e do Evangelho. Vai nos dizer assim: o Espiritismo descortina, o Evangelho, contudo, orienta. O Espiritismo informa, o Evangelho, todavia, ilumina. O Espiritismo entusiasma, o Evangelho, porém, santifica. O Espiritismo leciona, o Evangelho, no entanto, define. Então, é uma proposta bastante interessante para que nos dias atuais em que nós viemos vivenciando a doutrina espírita e a gente vai percebendo esse momento que nós estamos vivendo, e também pelas informações dos espíritos de que a mensagem principal da doutrina espírita é o Evangelho. E no seu tríplice aspecto nós temos nessa representação da pirâmide, né, em que a ciência e a filosofia ficam na base e o aspecto religioso, que é o Evangelho, fica no ângulo superior, né, como nos dizendo que é a nossa meta principal. Então nós vamos entendendo na doutrina espírita que o Evangelho é essa mensagem principal para nós e que nós precisamos estudar, meditar, reflexionar e de preferência a gente possa colocar em ações no nosso dia a dia. Então, orientar, informar, iluminar, entusiasmar, santificar e definir. Então, se nós temos os compromissos do Evangelho e do Espiritismo juntos, nós vemos que na verdade, são verdades que se completam. Uma não vem o trabalho desfazer o trabalho da outra, e o Espiritismo tem esse compromisso de trazer o Evangelho de novo. Nós temos no Pentateuco Espírita uma obra que muda completamente a característica da religiosidade da época, que é o Evangelho segundo o Espiritismo. Então o Evangelho, ele caracteriza essa visão religiosa que vai fazer com que depois possamos trabalhar
dentro da religiosidade espírita, sem cultos necessariamente, mas com a ideia de um cultivo, podemos dizer, de um culto interior, do encontro com Deus no nosso íntimo, na nossa mente, na obra de Deus, né? Meus irmãos, meus amigos, nós vamos encerrando por aqui, né? Vamos encerrar com uma música com o Rafael. Vou agradecer a atenção de todos vocês e dizendo que foi uma alegria nós podermos estar juntos mais uma vez e até uma próxima oportunidade. Isso aí, João Antônio, muito obrigado. Vamos pegar o violão de novo. A próxima música que nós vamos cantar é uma música Anjos. É interessante a gente observar, na verdade, os espíritas já sabemos todos, que Allan Kardec fez um estudo sobre a classificação dos espíritos, melhor dizendo, e aí a gente vê na base do estudo de Kardec os espíritos imperfeitos, que somos a maioria de nós. Ao topo da base é os espíritos neutros, que pensam no bem, que às vezes pensam no mal, que às vezes têm interesses bons, às vezes interesses inferiores. Os espíritos bons, aqueles que sobrepujam a ideia do mal e pensam mais no bem do que no mal, e que querem fazer o bem, desejam fazer o bem. E na medida que esses espíritos avançam, o bem começa a aparecer. E essa bondade, essa benevolência, indulgência, o perdão, que é a caridade, começa a aparecer. E no topo da escala dos bons espíritos estão os espíritos superiores. E depois dos espíritos superiores, os espíritos angelicais. E a gente fica pensando assim, como Jesus é difícil falar, porque Jesus é um espírito angelical. Mas Jesus é um espírito que desce da sua estatura espiritual para vivenciar um momento cósmico, um momento crístico diferenciado, e ele se coloca como um espírito superior. Só que os espíritos superiores se lhe submetem. E aí como é que fica a questão? Mas a propósito, essa música começa dizendo assim: qual de nós não tem nenhum defeito? Qual de nós não tem uma virtude? A primeira vez que eu ouvi essa música, estava perto de um companheiro espírita chamado Christian Macedo, de um amigo chamado Vinícius Lousada, e aí eu ouvi essa música, qual de nós não tem nenhum defeito? Eu caí para dentro de mim e disse assim, meu Deus, eu tenho defeito, sim, eu tenho defeito. Depois o cantor disse assim, qual de nós não tem uma virtude? Eu levantei a cabeça e disse, eu tenho a virtude, eu tenho. Então é essa ideia de que nós temos vícios, nós temos defeitos, nós temos virtudes, e dentro desse processo cósmico que a gente vive, a gente pode crescer. Então nós vamos terminar o nosso estudo dessa noite, congratulamos-nos, graças a Deus, Marinês, pelo convite, Nairizinha também, nosso abraço a essa amiga de Passo Fundo, da Associação Espírita Chico Xavier e da Sociedade Espírita Caritas, e aí nós vamos cantar a música Anjos. Onde nós não tem nenhum defeito, onde nós não tem uma virtude, precisamos só achar um jeito de suavizar o lado rude. Vamos ajudar-nos mutuamente, somar as nossas qualidades para fazer um mundo diferente e tirar a força da maldade. Um dia todos nós seremos anjos. Vamos trabalhar e acreditar que no futuro nós seremos anjos, no planeta onde o amor, unicamente o amor, há de reinar.
e assim será. A felicidade só começa quando cessam as desigualdades, quando todos compartilham sonhos e não usam mal a liberdade. O mestre falou: sede perfeitos, e nos ensinou esta lição, que somente o amor será eterno. Nele está a nossa salvação. Um dia todos nós seremos anjos. Vamos trabalhar e acreditar, que no futuro nós seremos anjos, no planeta onde o amor, unicamente o amor, há de reinar, e assim será. Meus queridos amigos, o nosso abraço de João Antônio e Rafael. Abraçamos os nossos amigos da Sociedade Espírita Chico Xavier, de Passo Fundo. Que Deus nos abençoe, nos trazendo ternura, amor e paz. Um abraço a todos, paz e bem. Paz e bono.